Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos abordar um assunto muito importante que impacta milhares de pessoas no Brasil e no mundo, que é o Alzheimer. E para isso eu convidei o professor Gustavo Alves. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Marcelo, pela oportunidade de falar de um tema tão importante como o Alzheimer. Sem dúvida. O professor Gustavo, ele é professor da Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras, doutor em biotecnologia e trabalha especificamente com o Alzheimer. Professor, o que é a doença Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, uma doença que ela foi identificada em 1906, mas a gente demorou um pouquinho para compreender os mecanismos fisiopatológicos da doença. Somente a partir de meados dos anos 90 que surgiram os primeiros medicamentos para Alzheimer. Eu sempre digo que foi ontem, ainda que você diga, mas 1990 já são 25, 30 anos, mas as primeiras drogas de uma doença descoberta no início do século XX só por volta de 1995 surgiram, e essa doença, então, ela compromete os neurônios. Vamos dizer que ela mata os neurônios, ela traz danos, que a gente chama de processo neurodegenerativo, e que vão atingir algumas regiões específicas do cérebro. Quais são os sintomas que a pessoa começa a apresentar? Classicamente, a doença de Alzheimer ela é marcada pelo que a gente chama de lapso de memória, que é a perda da memória recente. O nosso cérebro, ele registra a memória numa região chamada hipocampo, que é uma região onde a memória de curto prazo é registrada e depois ela é transformada em memória de longo prazo. O Alzheimer, a doença de Alzheimer é uma demência, sempre importante lembrar, uma demência, é a mais comum entre todas as outras demências, né? São mais de 150 demências que a gente conhece, o Alzheimer corresponde a 65% das demências, e ele vai afetar, então, o hipocampo e depois ele começa a comprometer outras áreas do cérebro. Então, primeiro, o sinal clássico é a perda de memória. Depois, ou em paralelo, alterações de comportamento, problemas cognitivos, chamado declínio cognitivo, que vai afetar a fala, vai afetar a audição, visão, a capacidade de aprendizado. Então, a partir daí, você tem outros problemas que virão no decorrer da doença. Mas o primeiro, classicamente, é a perda da memória recente. Tem uma idade, mais ou menos, onde ela começa a aparecer? A doença de Alzheimer ela se caracteriza por atingir pessoas principalmente dos 60 aos 90 anos. Dos 60 aos 70, a margem ela é pequena, vamos dizer de 0,7, 0,75 até 1%. Dos 70 em diante, você tem uma progressão geométrica que pode chegar até 50% dos idosos. Classicamente, é uma doença de idoso. O fator de inclusão para Alzheimer é o envelhecimento, mas existe uma doença de Alzheimer chamada DAF, que é a doença de Alzheimer familiar, que ela afeta pessoas antes dos 60 anos. 1 a 5% dos casos só. Para quem vai se lembrar disso, para poder se lembrar disso, é aquele filme Para Sempre Alice, Still Alice, que ganhou inclusive o Oscar alguns anos atrás, a Julianne Moore, interpretando uma professora de 54 anos que teve Alzheimer. Ali é DAF, é uma doença que afeta antes dos 60, ela é muito mais agressiva, mas ela é de causa genética, ela é mais rara, vamos dizer assim. A prevalência do Alzheimer é mais ou menos quanto? Você falou que ela é 65 das demências, mas a prevalência na população? A gente não tem uma prevalência, por exemplo, entre os idosos, vamos pegar um número, o Brasil hoje tem aproximadamente 28 milhões de idosos, né? Segundo o nosso último censo, fazendo uma previsão estatística, desse total, nós temos aproximadamente 2 milhões de idosos com Alzheimer, né? Esses números, essa prevalência, ela tem crescido mais em países subdesenvolvidos. Tá. E existe alguma forma de prevenir, tratar ou curar o Alzheimer? É importante essa oportunidade que você dá, porque a doença de Alzheimer não tem cura, mas ela tem tratamento. Os tratamentos são bastante efetivos. As drogas que surgiram lá em meados dos 90 são drogas que, quando utilizadas a partir do início da doença, conseguem retardar o avanço da doença, não conseguem paralisar, então dão qualidade de vida, melhora o processo cognitivo do indivíduo. Agora, prevenir, a gente consegue criar algumas estratégias de blindagem. Por exemplo, a questão da alfabetização, a questão da intelectualidade. Então, eu disse anteriormente que o Alzheimer tem crescido muito nas populações subdesenvolvidas. Por quê? Quando eu tive um dos trabalhos que eu apresentei, foi em Chicago, 2018, eu participei de um curso onde foi assim até um pouco estarrecedor para nós ali, quando foi colocado como fator de inclusão, além dos conhecidos, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, etc., o fato de ser latino.
Então, o fato de nascer do México para baixo aumenta a nossa chance de ter Alzheimer. Por quê? Porque aí entra a questão da blindagem. Baixa instrução educacional, então problema de alfabetização, problemas relacionados a comorbidades, como é o diabetes, hipertensão arterial, fumo, tabagismo, uso do álcool. Então, para proteção contra a doença ou para se blindar, eu costumo dizer que a partir dos 20 anos de idade seria importante, quando eu falo para jovens, palestras, tal, eu digo que as pessoas tenham sempre o hábito de ter atividades que sejam diferentes daquelas que elas fazem todos os dias. Uma coisa que protege contra a doença é a tal da expansão neuronal. Então, você é dentista, você é médico, você é farmacêutico, você é arquiteto, você é advogado e você faz aquela atividade, mas vá aprender a tocar um instrumento. Vá aprender uma nova língua. Ah, mas eu já falo inglês. Vai falar paquistanês. Para desafiar o seu cérebro. Vá fazer um curso de artesanato. Vá, enfim, fazer um curso de barista, porque isso você protege, você blinda. A prática de exercício, pesquisadores da Federal do Rio de Janeiro, há 4 anos atrás, descobriram a irisina, uma substância que é liberada quando a gente faz atividade física, ela aumenta a massa branca. Então, existem coisas que ajudam. Não adianta fazer sudoku aos 70 anos. Ali já não vai, porque essas placas que provocam a doença, Marcelo, elas se formam 30 anos antes, elas começam a se formar 30 anos antes. Então, isso a gente ficou sabendo, a ciência descobriu isso há mais ou menos 15 anos atrás. A doença de Alzheimer, como eu te falei, ela vai se manifestar aos 60, aos 70, aos 80, mas 30 anos antes, as placas neuronais, as placas senis, melhor dizendo, começaram a se formar. Entendi. E existem formas de diagnóstico laboratorial? Sim, os diagnósticos para Alzheimer, veja, os diagnósticos, eles incluem várias avaliações, né? Não tem hoje um exame que você vá lá, colete, coloca no aparelho e deu... É Alzheimer, não tem. Então, hoje o diagnóstico de Alzheimer ele vai se basear em 3 frentes. A frente sangue e líquor, o sangue, hematológico, bioquímica e sorologia. Um dos primeiros exames que o médico pede para um paciente com suspeita de Alzheimer é o VDRL, que é o mesmo que a gente faz para neurosífilis. Porque os sintomas iniciais da neurosífilis também são sintomas de uma demência, muito parecido com Alzheimer. Ele vai olhar B12, plaqueta, hemoglobina, ele vai olhar os hormônios tiroidianos, ele vai olhar frações de colesterol, então essa parte e vai olhar o líquor. Mas aí o líquor é muito dolorido, né? A coleta é dolorida, ela é suscetível à infecção, para o idoso puncionar, colocar uma agulha. E depois você tem os exames de imagem. O padrão ouro é a ressonância magnética, para ver em que área, porque como eu disse, são muitas demências. Alzheimer, Lewy, Parkinson, pode chegar a demência, frontotemporal, vascular, PIC, Huntington, a própria Creutzfeldt-Jakob, a doença da Cau-Crazy, a doença da vaca louca, a Cau-Crazy, ela é uma demência. Então, a imagem ajuda. E em terceiro, que é muito importante, os exames de comportamento. A gente tem o mais conhecido, é o mini exame do estado mental, que você vai avaliar a questão cognitiva, o inventário neuropsiquiátrico, o ADAS-Cog, tem o teste do relógio, que você pede para o idoso desenhar um relógio. Alguém pode falar, poxa, mas no desenho de relógio... Sim, o desenho do relógio, ele quase que escancara ali a possibilidade de um declínio cognitivo. Então, aí o médico, a junção desses 3 tipos de exame, líquor, sangue, imagem e comportamento, ele vai chegar a uma hipótese diagnóstica para Alzheimer. 100%, só pós-mortem, quando abrir, você vê. 100%. Mas a hipótese diagnóstica é bastante reforçada por essas estratégias. Recentemente nós vimos aí na mídia saindo algumas informações sobre um spray nasal que seria uma possível cura ou tratamento para o Alzheimer. O que você pode nos dizer? Bom, a gente, felizmente, existe uma corrida do ouro para se tentar descobrir a cura do Alzheimer. Ao contrário de que muitas pessoas falam, até em relação ao câncer, olha, a indústria farmacêutica não quer descobrir a cura do câncer, porque ela vai ganhar mais dinheiro, não quer a cura do Alzheimer. Isso é balela, absurdo, muito pelo contrário. Assim que se descobrir isso em royalty, isso em ações na bolsa, a empresa vai ganhar muito dinheiro. Existem muitas moléculas em estudo. Eu tive ano passado um encontro de pesquisadores, a gente enumerou ali aproximadamente 440 moléculas que vêm sendo estudadas principalmente dos anos 2000 para cá.
2005 mais ou menos, né? E dentre elas esse spray nasal. A questão do spray nasal, e quando fui perguntado sobre isso, é que ele se baseia numa hipótese que nos últimos 5 anos, é tudo muito... A ciência, você sabe, ela é muito... Amanhã já mudou alguma coisa. Você vê, o Covid-19, quando começou, era um vírus respiratório, depois a gente foi descobrir que ele afeta até coagulação e etc., E esse spray ele é baseado numa hipótese que é da beta-amiloide. A beta-amiloide é uma proteína, é um peptídeo de 42 aminoácidos, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Ele serve para proteger o córtex cerebral, mas no Alzheimer ele é quebrado em pedaços grandes, em pedaços que deveriam ser menores para ser eliminados. Aí eles formam as placas senis. Só que essa teoria da beta-amiloide ela foi sendo enfraquecida nos últimos anos. Então esse spray nasal ele está se baseando numa hipótese que já não é mais aquela hipótese como a proteína tal, TAU. Essa outra hipótese da tal hiperfosforilada, ela ganha muito mais crédito e muito mais importância. Então, sinceramente, eu não vejo, ou vejo com certo, não pessimismo, mas com muita reserva, esse spray nasal, essa vacina, ainda acho que talvez não seja esse o produto que vai conseguir resolver o problema. Mas quem sabe, agora o Viagra. Acabou de sair aí uma informação que o Viagra também... Você pode nos falar o que essa pesquisa fala sobre o Viagra e o Alzheimer? O Viagra, é interessante falar do Viagra, porque, primeiro assim, uma curiosidade, né? O Viagra, ele concedeu o prêmio Nobel no mesmo ano da descoberta, né? O Louis Narro, né, que é um americano de origem espanhola, em 98, março, lança a patente, em outubro ele ganha o prêmio Nobel. Foi a única história do prêmio Nobel que o prêmio foi no mesmo ano da descoberta. Nem mesmo a descoberta do DNA, nem o Crick, né? Nem a Covid, nada. Foi... E o Viagra, ele tem uma ação específica, né, numa enzima chamada fosfodiesterase 5, que tem essa questão no tratamento da disfunção erétil, porque provoca vasodilatação peniana, mas esse estudo que foi feito com uma população bastante grande relaciona um possível efeito, não foi um estudo randomizado, vamos pegar as pessoas com Alzheimer e vamos medicar elas com Viagra e um grupo sem Alzheimer como grupo controle para comparar. Então, se percebeu que em pessoas com algumas comorbidades, insuficiência coronariana, hipertensão, a possibilidade de desenvolver Alzheimer foi menor, mas daí dizer que o uso do sildenafil, do Viagra, para tratar Alzheimer é uma distância enorme, é uma coisa muito incipiente ainda. Pode ser um off-label? O Viagra ele tem um exemplo para nós. Ele foi um remédio, como eu disse, lançado em 98 e 2001 se descobriu que ele poderia ser usado na hipertensão pulmonar de recém-nascido. Hoje a gente usa Viagra para recém-nascido com hipertensão pulmonar, nem se imaginaria isso. Então, existem esses casos, né, de off-label, assim, muito... do acaso, né? Mas eu acho muito difícil, sinceramente. Então, tá bom. Pessoal, conversamos aqui hoje sobre o Alzheimer, uma importante doença aí do idoso, né? Que acomete muitos idosos. E você teve aí já uma nova entrada de possíveis tratamentos que o professor abordou aqui muito brilhantemente. Muito obrigado, professor Gustavo. Eu que agradeço, professor Marcelo, e fico à disposição aí em outras oportunidades. Muito obrigado, então, professor Gustavo. Se vocês gostaram aqui do nosso Mandicast, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Um abraço.